Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Adriano Santos, caso você não me conheça. Bem-vindo ao curso de Flutter Flow, uma aplicação que é low code. Eu vou te explicar o que é low code, o que é no code, então fique tranquilo. A gente vai entender um pouquinho de cada um desses dois conceitos e é um prazer poder passar um pouquinho mais de conhecimento para você e te ensinar a criar aplicativos para Android, para iOS, sem saber código, né? Low code a gente precisa codificar um pouquinho, é possível a gente também colocar um pouco de código, mas bem baixo, de maneira que a gente não precisa se preocupar com tanta ênfase como a gente se preocupa numa ferramenta, numa linguagem de programação. Então acho que você vai gostar bastante desse treinamento. E nessa primeira aula eu quero te falar um pouquinho sobre os conceitos e como que funciona a programação utilizando esse tipo de tecnologia. Vamos lá? Coloquei aqui na tela, só abrir um bloco de notas rápido aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre as tecnologias. Você está vendo aí, introdução ao no code, low code. Na verdade a gente vai falar sobre low code, tá? Ok, que são os fundamentos que utilizam aí o Flutter Flow, tá? Flutter Flow. Mas eu vou te explicar um pouquinho quais as diferenças aí entre as duas tecnologias, tá? Então vamos lá. O no code, você não vai codificar nada, tá? Então é zero código, tá? Nenhum código, ok? Nenhum código. Opa, nenhum código. Ok? O low code, tá? Ele pode conter algum código. Então pode conter algum código, ok? Então ele tem um nível de complexidade um pouco maior, tá? Não se assuste, não é nada de outro mundo, não é a mesma coisa que a gente codificar, por exemplo, uma aplicação utilizando C, C++, C Sharp, Java, Delphi, enfim, Visual Basic, né? Fique tranquilo porque você não vai codificar nada que seja muito absurdo, que seja muito complexo, tá? Você pode vir a precisar de alguma codificação, mas não é nada muito complexo, fique tranquilo quanto a isso. Então, a ideia principal, né, desses dois conceitos aí é a gente construir aplicações de maneira muito rápida, tá? Utilizando drag and drop, ou seja, arrasta e solta. Então vocês vão perceber ao longo de todo o treinamento que a gente tem controles, né, controles específicos para determinadas funções, determinados recursos dentro da nossa aplicação, e aí a gente faz essa arrasta e solta e programa, né, entre aspas, a gente atualiza propriedades, configura propriedades dentro desses controles para que eles tenham as suas determinadas funções, tá? Então essa é a ideia principal aí de ambos. Um exemplo de no code, o Bubble, por exemplo, é um no code. A gente faz tudo dentro da interface do Bubble, inclusive com o back-end, né? A gente costuma falar que o Bubble ele é full stack, tá? Significa que eu consigo fazer aplicação front-end, que é a capa visual, né? Aquela parte visual que o nosso usuário acessa, tá? E o back-end, que é a parte que o usuário não enxerga, né? Que é banco de dados, que é API, né? Que é toda a inteligência da aplicação, a gente chama de back-end, tá? Se você é um programador iniciante, está começando agora, não se preocupe que esses termos eles vão ficando mais fáceis ao longo do aprendizado, do conhecimento. Então não se preocupe por enquanto, ok? Quando a gente vai, por exemplo, para o low code, quando a gente vai para o Flutter Flow, a gente vai precisar utilizar outras ferramentas, tá? O Flutter Flow ele vai dar para a gente a possibilidade de criar os front-ends, ou seja, a aplicação visual, né? A aplicação que vai ser vista e utilizada pelo nosso usuário, ok?
E no back-end a gente tem algumas opções. Então nós temos aqui, por exemplo, né, o Firebase, tá? O Google Firebase, vou colocar aqui, ó, Google Firebase, tá? Opa, aqui. Nós temos também o Zano, né? Temos, enfim, nós podemos criar em Java uma API, por exemplo. Enfim, a gente consegue conectar a nossa aplicação a outros backends. Então a gente não fica, né? Essa é uma desvantagem, tá? Porque torna o aplicativo um pouquinho mais complexo de ser construído, tá? Em comparação ao no-code, mas nada também bicho de sete cabeças, tá? E ao mesmo tempo, isso é uma vantagem, né? Porque ele gera pra gente, ó, vantagem, eu tenho mais flexibilidade, tá? Flexibilidade. Por quê? Eu posso ter qualquer linguagem ou qualquer tecnologia provendo informações para que esse aplicativo consuma. Tá? E ao mesmo tempo ao contrário, posso cadastrar uma informação, gerar uma informação dentro desse aplicativo e envio ele para um back-end que vai fazer o processo para a gente, a inteligência, incluir esses dados no banco de dados e assim por diante. Então a gente tem, na verdade, uma vantagem na mão, né? A gente tem uma vantagem nas mãos, uma série de outras vantagens também que a gente vai ver ao longo do tempo, tá? Você vai ver que é muito fácil a gente criar essas aplicações. A gente vai brincar também um pouquinho com o Zano, vamos brincar um pouquinho com o Google Firebase, tá? Então fique despreocupado e vou te mostrar outras formas também de a gente trabalhar, tá? Então basicamente o que você vai aprender aqui é desde o início até a parte mais avançada. Então não se preocupe com termos no começo, com não estou entendendo, enfim, você vai poder voltar várias vezes e a gente vai passo a passo entendendo como é que funciona todo esse cenário aí de desenvolvimento com o Flutterflow, tá? Uma outra vantagem importante é que o Flutterflow ele permite que você exporte o código-fonte para Dart, né, Flutter, que são linguagens de programação, né, uma linguagem de programação hoje muito utilizada no mercado, tá? Então significa que eu posso, por exemplo, como um desenvolvedor, eu posso construir aplicativos para o governo, por exemplo, que geralmente o governo pede que o código-fonte seja fornecido quando a gente fecha uma licitação, né, ganha uma licitação. Quando a gente está trabalhando para uma empresa que já é uma desenvolvedora de software também, né, a gente é terceirizado e acaba trabalhando com uma empresa de TI, geralmente as empresas de TI também pedem código-fonte, então a gente tem possibilidade de prover também o código-fonte, tá? Ou a gente pode também não escolher fornecer esse código-fonte no caso de desenvolver uma aplicação final para colocar num Google Play ou, por exemplo, num Apple Store, tá? Então a gente tem várias vantagens aí embutidas em consideração ao Flutterflow. Beleza? Então essa foi a aula de hoje, espero que você goste. A gente vai começar já na próxima aula a enxergar um pouquinho da ferramenta, ver a ferramenta e entender como é que ela funciona. Beleza? Te vejo na próxima. Valeu!